Melhorou aí? Show. Beleza. Show de bola, show de bola. E aí, como é que tá aí em cima, cara? Como é que tá aí por cima? Como é que estão as coisas por aí? Cara, tudo certo. Aham. Numa o comércio parado também, né? As coisas mais ou menos de uma forma igual no Brasil inteiro, mas a vida tá seguindo também, né? Sim, sim. Buscando se prevenir para sair rápido dessa pandemia e para que a vida volte ao normal. Ah, com certeza, com certeza. Então, doutor, não sei se você estava acompanhando, acho que você estava acompanhando, né? Sim, Eu estava sim. falando aqui com o pessoal aqui dos temas da live de hoje que a gente vai falar, que é sobre a questão do futebol, né? Certo. Ah, que a paralisação, né, por conta do Covid-19, por conta do coronavírus, como é que vão ficar os contratos? E assim, é muita coisa, né? Muito tema, a gente dividiu em 6 tópicos. Acho até que em 1 hora a gente vai ter que, tipo, ser narrador de jockey aqui para poder falar tudo isso que a gente tem para falar, aqui, suspensão de contrato, salário de jogador, contrato de imagem, enfim. Mas eu já queria já começar perguntando para você. Eu tenho visto, até eu tenho acompanhado que tem uma pressão, né, dos clubes em cima até da Uhum. federação aqui do Rio para que seja que o campeonato prossiga, o campeonato de futebol aqui do Rio ele prossiga, né? E por outro lado a gente tem a recomendação da OMS, a gente tem a recomendação aí do próprio governo, Ministério da Saúde, né? Falando sobre essa questão. E aí como é que fica isso? Como é que vai ficar essa suspensão? O que, que a CBF tá... Qual é o posicionamento das organizações a respeito disso? Sim, então, na verdade, até ontem, ontem teve uma reunião com todos os clubes, a FERJ, o pessoal do Tribunal de Justiça Desportiva, para ver como é que ficaria em relação ao Campeonato Carioca, né? O que foi muito conversado, tal, o que ficou mais ou menos combinado é que o Campeonato Carioca ele não vai acabar. Não quer dizer que ele já vai retornar aos jogos agora, contrariando recomendações. Não é isso. Mas assim que puder voltar ao normal, mesmo tendo um calendário um pouco apertado, dividindo com outras competições, né? Tem o Brasileiro, a Libertadores, Copa do Brasil, que mesmo assim a CBF conseguiria, junto com a FERJ, colocar algumas datas disponíveis para que o Campeonato Carioca tivesse um fim, não parasse no meio do campeonato, certo? É, isso vai, aqui no Brasil, como nós temos diversos campeonatos estaduais, vai muito de federação para federação, o que é acordado com os clubes e tal. E também tem a CBF, ela meio que estipulou um prazo para ver se tudo vai conseguir se resolver até lá. Eu tenho ouvido falar aqui nos bastidores que se até junho a vida continuar puder voltar ao normal, tem como fazer o Campeonato Brasileiro da forma que a gente conhece, do jeito que já tem sido feito há alguns anos, e daria algumas datas para Libertadores, para continuar os estaduais. E também uma coisa que vai ajudar muito nessa questão do calendário é que a Copa América e a Copa lá na Europa, elas foram adiadas para 2021. Então abre mais cerca de um mês no calendário para que possa fazer essas adaptações. Entendeu? Agora, sim. Agora, uma coisa que fica estranha, né, nesse momento é que os jogadores eles vão ficar sem receber. Mas antes de eu falar sobre isso, sobre o salário dos jogadores, essa situação toda, queria te perguntar o seguinte: como é que vai ficar a questão das transferências? Os jogadores vão poder ser transferidos nesse período? Vai poder acontecer transação entre os clubes? Como é que vai ficar isso?
Assim, acho que a duração do contrato, junto com a suspensão ou não do pagamento, são os maiores desafios das federações, dos clubes e dos atletas nesse período de agora. Em relação ao contrato, se nós utilizássemos o modelo da Europa, provavelmente não teríamos problema, porque lá a maioria dos contratos você assina por temporada. Então, a temporada estendeu um pouquinho, você estende um pouco o seu contrato completamente legal, acordado, certo? Uhum. Mas aqui no Brasil, na América do Sul, os contratos têm uma data de fim, né? Eles têm uma data final, então isso pode gerar um pouco de questionamento, um pouco de litígio em relação a isso. Sim. No que diz respeito às transferências, a CBF e as federações, elas estão funcionando, mesmo que em número reduzido, de home office, você consegue hoje registrar uma transferência, fazer o cancelamento de um contrato de um atleta num clube e registrar em outro. O departamento de registro está ativo, você consegue fazer, tanto para o Brasil quanto para fora. Certo? Mas eu acredito que o que vai mais impactar nessa sua pergunta seria ao fim do contrato, no meio da pandemia, ou talvez no final do ano, e os campeonatos ainda em andamento. E aí? Certo? Aí, infelizmente, a gente não tem, por enquanto, a FIFA ainda não se posicionou em relação a isso. Acredito que até daqui a 1-2 semanas tenha algum posicionamento. Caso não haja, infelizmente vai ter que ser, infelizmente ou felizmente, né? Vai ter que ser acordado. Sim. Vai ter que ser muito bem acordado, abrir uma conversa ampla entre o atleta e os dois clubes interessados, né? O que está vendendo, o que está contratando. Às vezes nem sempre vai ser uma compra e venda, às vezes vai acabar o contrato e o outro clube já tem interesse em pegar e registrar aquele atleta sem um valor de compra e venda. Então, assim, vai depender muito do bom senso dos dirigentes, dos empresários, de todo mundo que está envolvido no mundo do futebol, né? Mas o que eu vejo, que eu acredito que a FIFA vai determinar por alguma resolução, alguma coisa assim, é que os contratos se estendam até o final das competições nacionais naquele país, naquela federação. De repente vai ser alguma regulamentação, alguma norma, né? Permitindo que seja feita essa prorrogação, né? Sim, sim. Por exemplo, digamos que o Campeonato Brasileiro só acabe em 31 de janeiro. Os jogadores têm contrato até 31 de dezembro desse ano, né? Então, eu acredito que a FIFA consiga flexibilizar junto com as federações uma normativa para que esse contrato valha até o final da temporada naquele país. Sim. E também em relação às janelas de transferência, provavelmente serão estendidas também, né? A janela de meio do ano, que é a mais importante aqui para os clubes brasileiros para vendas, né? Porque a época que os clubes europeus estão em início de temporada, estão se reforçando mais, estão entrando pesado no mercado. Ela começa finalzinho de maio, então provavelmente vai estar tudo parado ainda, não se sabe, né? Mas se tiver voltado, vai estar muito curto esse retorno. Então, eu já ouvi que provavelmente vai ser estendida até setembro, outubro, e também a próxima, que seria em janeiro, continuaria um pouco maior também para que possa abranger uma quantidade de datas melhor e que não faça o futebol perder tanto, né? Sim. E uma outra coisa também, hoje, né? Foi hoje que saiu a nova MP aí, né? Onde vai ser permitida a redução do salário, o governo vai pagar uma parte através do seguro-desemprego, vai ser permitida a diminuição e a suspensão, além das questões que a gente já vinha falando de férias, né? Férias coletivas e tal.
E aí, como é que vai ficar isso nos contratos desportivos, né? Porque eu tenho visto uma pressão muito forte dos sindicatos, né? Os sindicatos aí, eles estão querendo barrar isso de qualquer jeito, né? Pelo menos na categoria. Sim, e aí como é que essa situação vai ficar? Praticamente entrou em vigor hoje, né? A gente vai ter que aguardar um pouco algumas Sim. decisões das instâncias superiores. Por quê? O contrato como o próprio nome já diz na legislação, o contrato dos atletas ele é um contrato especial de trabalho, né? Especial. Então, algumas resoluções, algumas determinações, algumas leis não valem para o contrato do atleta e algumas valem como se fosse um contrato normal para todo mundo, né? O que a gente tem de básico, o que não poderia acontecer de básico, seria a redução sem a interferência do sindicato, né? Isso como toda e qualquer categoria. Nós vimos muitos clubes aí, principalmente Série B, Série C, reduzindo os salários de forma sem conversa, né? Reduziu de 25% dos salários e colocou os atletas de férias. Mas, assim, ainda é muito questionável porque não houve nenhum acordo com o sindicato. E também a gente tem que aguardar qual vai ser o entendimento das instâncias em relação à aplicação dessa MP no contrato de trabalho esportivo. Sim, sim, sim. Certo? Antes da gente entrar, vou pedir para você que entrou agora, para você que está nos acompanhando aqui, se está fazendo sentido para você, clica nesse coraçãozinho que está aqui embaixo, eu sempre peço. E se você quer que mais alguém veja essa live, que está incrível hoje, a gente ainda vai falar sobre muita coisa aqui, clica na setinha, compartilha aí com seus amigos, tá? E aí, a gente tem algumas situações assim, como você mesmo disse, né, doutor? O contrato desportivo é um contrato especial de trabalho, não é qualquer contrato. Então, aí a gente entra, que é por isso que eu ia falar, né, da especialidade, a gente entra na questão do contrato de imagem, né? Sim, Porque o também. contrato de imagem, ele não é verba trabalhista. E aí, como é que vai ficar isso? Pode falar. Sim, sim. Incentivar os torcedores a ficarem em casa, fazendo alguma programação especial, alguma entrevista, né, para entreter os seus torcedores. Então a imagem está sendo utilizada, né? Não tem como simplesmente você chegar e suspender. Isso para os clubes que de fato utilizam o contrato de imagem da forma legal, né? Sem querer maquiar algum direito Peraí, trabalhista. só um minutinho, Léo. Eu acho que as pessoas não estão te ouvindo. Acho que as pessoas não Ué, estão te ouvindo. Acho que só está saindo som aqui para mim. Eu não sei se é por conta da tua estranho. conexão, porque a imagem ela tá bem borrada. Voltou? Voltou. Voltou. O Renato falou que voltou. Manda bala. Vai Voltou? lá. Não, beleza, então. Voltou. Então, voltando. Em relação ao contrato de imagem, vou voltar tudo lá para a gente poder explicar aí para o pessoal, que tá entrando muita gente também, E não esse ouviu. problema do microfone. O contrato de imagem, ele não tem a ver, ele não é um contrato trabalhista, ele é um vínculo civil e é um contrato em que os clubes pagam certo valor ao atleta para que possam utilizar da imagem do atleta, que chama muita atenção, né? Que é capaz de conversar. Então, independente de se o atleta
está trabalhando, se ele está de férias, se ele está... A gente sabe que num passado não muito distante, o contrato de imagem era mais utilizado para burlar, digamos assim, algumas legislações trabalhistas, alguns direitos trabalhistas, né? Mas hoje em dia, fazendo essa utilização, não tem por que suspender ou cancelar um contrato de imagem. Beleza. Só que também aí a gente pode entrar num outro ponto, que o contrato de imagem ele tem natureza civil. Então, se houver concordância das partes, somente das partes, ele pode haver uma redução, pode haver uma suspensão. Você não precisa do sindicato, porque o sindicato é só no trabalhista. No contrato de imagem civil, você pode fazer da forma que você quiser, desde que haja um consenso entre as partes, né? Geralmente pode ser feito um aditivo, um termo aditivo, alguma alteração contratual durante esse período, pode ser compensado depois, pode suspender agora e depois, quando os jogos voltarem, você paga o do mês corrente mais esse que foi suspenso. Então, o contrato de imagem é mais maleável porque vai da negociação entre as partes. O que for acordado, está acordado e não precisa do sindicato aprovando, não tem nenhuma legislação trabalhista que entre nesse meio. Sim. Até porque a gente até falou bastante disso aí, mas assim, a gente também tem, eu sempre falo muito isso, a gente tem sempre que olhar o outro lado, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo a notícia de que a Globo parece que ela vai atrasar a primeira parcela dos valores relacionados aos direitos de imagem, né? Transmissão, direitos de transmissão, né? Dos Sim. clubes, não é isso? Na verdade, Isso. ela já suspendeu o pagamento dos estaduais e agora ela está ameaçando dar uma prorrogada no pagamento do brasileiro, caso ele não comece na data que foi previamente acordada, entendeu? Sim. Então, assim, isso para os aí... clubes é desastroso, né, cara? Porque a gente sabe que a cota de televisão basicamente é do que os clubes sobrevivem hoje para pagar a questão de salário, não só dos atletas, mas também dos funcionários, de todos os profissionais envolvidos. Uhum. E aí a gente chega num ponto, né, de que a gente precisa ter bom senso também, porque não adianta. Se os clubes não têm dinheiro para pagar, se o patrocinador, se a televisão ela não transfere os valores, não paga o clube, como que o clube paga o atleta? Então, assim, a gente fica aí meio que num beco sem saída também, né? Porque por isso que a gente tem sempre falado, a melhor coisa a ser feita nesse momento, em todas as áreas, é uma mediação. Buscar por essa mediação com o clube com o atleta, né? Acho errado também, tenho visto que muitos clubes, você até falou aí da Série B, Série C, têm suspendido contratos, têm dispensado atletas, enfim. Eu acho que é um momento de se ter um pouco de calma também, porque o que a gente tem visto é que a população está desesperada. A gente sabe que a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes, né? Que é algo bem diferente, mas eu tenho visto assim um certo desespero que é desproporcional, fora ao que a gente realmente está vivendo hoje. Acho que as pessoas não estão conseguindo respirar e analisar o que realmente está acontecendo de fato, né? Sim, sim.
Com certeza. E também, se a gente parar para pensar, não tem nem um mês ainda, né, que as coisas de fato pararam. Então, acredito que Sim. sejam um pouco de medidas precipitadas, né? Cortar patrocínio, dispensar jogador. E tem que ser tratado com bastante calma, porque senão. Deu uma, acho que deu uma falhada agora, Léo. Deu uma boa falhada. É esse horário, gente. Esse horário é complicado. Esse horário. O Instagram, ele não está conseguindo. Vai, agora acho que voltou, vai. Falhou. Agora tá. Pode voltar. Agora tá. Agora pode falar. Sim. Espera aí, Léo. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Gente, me diz aí se o Leonardo, se vocês estão conseguindo ouvir o Leonardo, porque ele falou agora aqui um bocado, eu não sei. Tô vendo várias pessoas aqui falando, ó, tá congelado ainda, está mudo para mim, é, o som dele tá ruim, voltou ou não. Ah, deixa eu estar sem áudio. Fala aí, Léo, pra gente ver se as pessoas vão ouvir, por favor. Ver se agora está funcionando. Foi? Vamos lá, vamos ver se as pessoas vão falar. Senão eu vou fazer o seguinte. Você Eu vou está conseguindo sair, me ouvir? eu vou, Você está conseguindo? eu tô conseguindo te ouvir, tô conseguindo te ouvir. Foi. Vai lá, Foi. manda bala. Beleza, beleza. Bom, então, como a gente estava dizendo, em relação à suspensão dos pagamentos pela Globo, dos campeonatos estaduais, do brasileiro, alguns clubes, principalmente os que têm menos condições, né, financeiras, os que geralmente só jogam estaduais, ou jogam Série D, Série C, Série B. Alguns já dispensaram alguns atletas, deram férias, reduziram o salário. Como eu estava dizendo, não tem nem 30 dias que a gente está nesse isolamento social, né? Tudo bem, a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, mas a gente sabe que vão voltar. Então, eu acho um pouco precipitada essas ações radicais, né? A gente tem certeza que o futebol não vai acabar no Brasil, que assim que liberar vai ter jogo, mesmo que o campeonato seja reduzido, mude alguma coisa, acrescente um pouco, janeiro, fevereiro, a gente tem certeza que vai ter campeonato. Então, Sim. eu acredito que deve ter um bom senso entre as partes sempre, né? E a busca do diálogo, porque senão daqui a pouco os departamentos jurídicos vão estar bem cheios aí, né? A gente fez uma live esses dias falando sobre, até abrir um parênteses aqui, a gente fez uma live falando sobre direito de família, a doutora lá do Rio Grande do Sul, a doutora Gabriela, e ela falou exatamente isso. Ela falou que depois que terminar esse período de quarentena, que vai chover a ação trabalhista. A ação de família, né? Trabalhista também. Mas por que ela disse isso? Hoje eu vi uma notícia, saiu uma notícia do governo falando que aumentaram os casos, desde a quarentena, aumentaram os casos de violência doméstica em 9%. Né? Então, assim, realmente, infelizmente, não é um dado que a gente goste de transmitir, mas, infelizmente, é o que vai acontecer. A gente vai ter muita demanda e muitas coisas vão acontecer nesse período aí que a gente está de quarentena.
E aí, continuando aqui sobre a questão dos contratos desportivos, né? Voltando aqui pro tema, queria antes pedir uma coisa para você que está nos assistindo. Clica nesse coraçãozinho que está aí do lado, que isso faz o Instagram entender que essa live tá legal, você que está nos acompanhando aqui desde o início, e transmitir ela, avisar para mais pessoas que está passando isso aqui que a gente está falando hoje. E também clica na setinha embaixo, de repente, se tem alguém que você queira que veja essa live. A gente está falando sobre direito desportivo hoje. Então, clica aí e manda para essa pessoa que você acredita que deve ver. Vamos lá. E aí a gente entra na questão dos patrocínios, né? Então, assim, tem muitos atletas que têm contratos de patrocínio, né? Alguns ganham roupas, equipamentos, né? Chuteiras, e outros ganham mesmo valores em dinheiro, né? Só que a gente, olhando para o contrato de patrocínio, que também é um contrato civil, né? De origem civil, como que eu tenho ali a minha parte naquele contrato é divulgar a marca, certo? Mas como que eu divulgo aquela marca? Como que eu mostro aquela marca se não tem jogos? Se eu não posso usar aquela chuteira, né? Se eu não posso ir a um evento também, de repente com aquela roupa, com aquela... Enfim. Então, Eu queria passar essa bola aí para você. O contrato de patrocínio, na verdade, ele se assemelha um pouco ao direito de imagem, né? É um contrato de natureza civil. E, bom, existem algumas formas de, mesmo estando em isolamento social, de você promover a marca. Por exemplo, sim, você separa um par de chuteira para... Muitos atletas têm feito isso. Separa um par de chuteira para leiloar, para arrecadar valores para o tratamento da Covid-19. Você pode fazer sorteios de materiais esportivos da empresa para divulgar seu Instagram, aumentar seus seguidores. Esse engajamento que a gente vê muito na internet hoje, né? E é isso. Hoje nós temos a internet como um aliado gigantesco. Uma ferramenta, né? Com uma ferramenta gigantesca em relação à divulgação de marcas e tal. Acredito que se fosse há 10, 15 anos atrás, com certeza teríamos um problema muito maior em relação aos contratos de patrocínio, porque o atleta, de fato, não ia estar conseguindo mostrar nenhuma marca nesse período, sim, né? Mas hoje, pô, tem atleta aí que faz live, que posta foto todo dia, então ele tem condição de postar com um boné da empresa, uma camisa da empresa, entendeu? E tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo na internet. De repente o alcance vai ser bem... Óbvio que não vai ser tão grande quanto um jogo de futebol, mas o alcance na rede social vai ser bem maior do que o alcance na rede social numa época comum, né? Porque tá todo mundo ligado aqui, todo mundo buscando novidade, querendo ver o dia a dia desses atletas. Os atletas têm treinado em casa, mesmo alguns já estando de férias, eles treinam em casa, então eles sempre estampam a marca de material esportivo nas suas roupas, né? Então, em relação a isso, acho que até comparando com o direito de imagem, é um contrato mais tranquilo ainda de você manter, porque você consegue divulgar principalmente pela internet. Você consegue ali vender, né, vamos dizer assim, vender a sua imagem, né, durante esse período. Sim, né? Sim. Mas assim, caso o patrocinador ou caso o atleta entendam que não é legal, que querem suspender, que vale a pena, como eu disse, é um contrato de natureza civil, igual ao direito de imagem. Basta um simples acordo entre patrocinado e patrocinador para que ele tenha efeito. Não tem que passar por sindicato, por nada. Um simples acordo para suspender, para prorrogar, isso aí vai de parte a parte. Verdade, verdade. E, voltando a dizer, é preciso ter bom senso, não só nos contratos desportivos. Vou abrir um parênteses aqui para falar. Eu vi que uma franquia aí de fast food, uma das maiores franquias de fast food do mundo, notificou o proprietário, que é o McDonald's, né? O franqueado é uma pessoa comum, como nós, né? Ele foi lá e comprou aquela franquia. Sim. Ele notificou o McDonald's, que é o dono ali do imóvel, da marca.
Porque quem não Ah, sabe, o negócio do McDonald's não é hambúrguer. Se você não viu Fome de Poder, vê esse filme. O negócio do McDonald's são imóveis. Então, eles notificaram e falaram que não vão pagar. Então, assim, a gente tá uma coisa assim meio... O pessoal tá meio que doido, né? Não vou pagar nada, é zero, não vou pagar nunca. Então, assim, eu acho que é o bom senso, né? sim, Acho que a gente tem que parar, analisar um pouco as coisas, né? Tentar chegar a um denominador comum, porque zerar, não, zerei, não vou pagar porque não estou usando, entendeu? Eu não sei se essa seria a melhor alternativa. Vi que entraram bastante gente aqui, entrou a Luísa entrou, a advogada emotivada, a Fidelis, Viviane Fidelis entrou também, o Wagner, esse aqui acho que é teu pai, cara. não Wagner tá apareceu aqui. aqui para mim. Ainda não apareceu aqui. A Raquel Ah, Augusto é sim, entrou ele mesmo. também. Fala aí, seu Wagner, seu cara. E aí, continuando aqui no que a gente estava falando, fugiu um pouco aqui antes. Gente, vou pedir para vocês clicarem aí no coração. Seu Wagner, o senhor que está vendo aí, ó, pai do Leonardo, desse garoto de ouro, menino de ouro, clica aí nesse coração aí pra gente, para bombar essa live aqui hoje, tá? E manda também para alguém aí clicando na setinha. Tá indo, né, cara? E aí, vamos lá, dando a continuação aqui. A gente que tava na nossa pauta, né? Como é que vai ficar a questão da Olimpíada? Porque, olha só, como é que vai ficar a questão da Olimpíada? A gente está com uma situação aí bem grave, né? Bem complicada. Por quê? Tem muitos atletas, não estou falando da seleção brasileira, acaba que isso vale para o mundo inteiro, né? Como é que esses atletas, eles vão, com mais de 23 anos, vão participar da Olimpíada no ano que vem? Que é a previsão ano que vem, não é isso? Que foi no mês de junho do ano que vem, né? E aí, como não sei se todo mundo sabe, nas Olimpíadas o futebol é sub-23 e você pode convocar até 3 atletas que sejam mais velhos do que essa idade para compor o elenco, né? Então, muito tem se questionado em relação o atleta vai perder a Olimpíada, se a Olimpíada for adiada, ele não vai ter mais 23 anos, como é que vai ser feito? Ainda não teve nenhuma decisão do Comitê Olímpico, nem em conversa com o Comitê Olímpico Internacional, em conversa com os comitês olímpicos nacionais, mas acredita-se que os atletas que estariam disponíveis hoje poderão estar disponíveis, mesmo que com 24 anos, poderão ser convocados para os Jogos. E também tem se discutido o aumento dessa quantidade de 3 atletas maiores de 23 anos, de repente jogar para 5, que aí também dá para dar mais uma segurada. Faz todo sentido, porque a gente está num momento aí que eu já falei muito isso, que situações extremas elas precisam de algumas medidas extremas, né? Então, assim, acho justo aumentar, de repente, para 5, né, para 6 atletas, porque isso contribui também para o espetáculo, né? Até porque, assim, a questão da interrupção, né, e isso tem sido muito falado, né? Vai afetar, obviamente, o desempenho de muitos atletas, né? A gente sabe Com que certeza. o atleta ele vem se preparando aí para participar de uma competição dessa e jogar e lutar, enfim, fazer o que for em alta performance. Ele vem de 2 anos, no mínimo, de Sim. treino intenso e pesado, né? Então, se ele para durante esse tempo, porque tá difícil até para treinar. Eu tô vendo que tem aqui a Canadá do Zero, a Helenice estava aqui acompanhando a gente, e ela tem um perfil aqui no Instagram muito legal do Canadá, e lá no Canadá as coisas estão muito mais, as privações elas estão muito maiores do que aqui no Brasil, né? Então, assim, como que o atleta faz para treinar? Porque também precisa de espaço, né? Precisa sair muitas vezes. Como é que o atleta faz para treinar num espaço reduzido?
como é que o atleta faz para desempenhar aquela atividade ali naquele espaço micro, né? Então, é complicado. E uma coisa aqui, gente, a gente está caminhando pro final aqui quase, não estamos ainda no final, mas eu queria deixar aqui no final aberto para perguntas, tá? Pode perguntar, manda pergunta aí sobre os contratos desportivos, que a gente no final aqui a gente vai responder aqui, tá bom? E aí, acho que a gente já bateu quase todos, né, Léo? A gente falou... O que faltou a gente falar? Tá me ouvindo? Sim. Ponto, a gente conseguiu dar uma Sim, tô te pincelada ouvindo, tô aí, te né? ouvindo. É... Sim, sim. A gente falou sobre suspensão dos contratos. Acho que está travando o teu ficou, acho que ficou mudo. Suspensão dos contratos, salário dos jogadores, né? As férias, a diminuição, a suspensão do contrato, né? Conforme essa MP nova. A gente falou dos contratos de imagem, a gente falou dos contratos de patrocínio, a gente falou também da programação dos eventos futuros. A gente falou aqui de Olimpíadas, né? Mas tem várias outras coisas, né? Libertadores, Sul-Americana, tá tudo Sim, isso sim. aí. Até a Copa América, né, que seria agora em 2020, já passou para 2021. Então, assim, os campeonatos regulares, né, que são brasileiro, estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, eu acredito que eles vão continuar, né? Eles vão voltar assim que possível. Esses eventos que são especiais, né, digamos assim, que são as Olimpíadas, que são de 4 em 4 anos, a Copa América de 2 em 2 anos, eles vão ter que ter uma maleabilidade no calendário. Mas acredito que tudo consiga se resolver também. E principalmente esse ponto das Olimpíadas em relação à idade dos atletas, né? Mas acredito que com muita conversa, com a intenção de resolver, tudo vai ficar certo. É, o que eu tenho visto até a tendência, né? No outro dia eu estava assistindo um programa do Sport TV, que eu até gosto muito, que tem aquele André Rizek, e eles falavam o seguinte, que alguns clubes, a tendência dos clubes é usar a base, né? Porque até por um momento de reestruturação, porque Sim, como se faz clubes que muitas vezes têm uma folha salarial pesada, alta, né? Pelos clubes de Série A, eles vão acabar tendo que utilizar mais a base e serem muito criativos para poder recuperar aí esse tempo perdido, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que não é tempo perdido, mas para recuperar esse tempo, né, Léo? sim, sim. E também pode acontecer dos clubes usarem a base ou formarem algum segundo time, porque o calendário vai ficar apertado, né? Então, por exemplo, jogar toda semana, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, também não é bom pro físico dos atletas. Então pode ser que eles revezem algum time, priorize uma competição com um time e uma outra competição ele jogue com outro clube, com outro time, de repente com a base, entendeu? Então os clubes vão ter que pensar direitinho como é que vai ser feito mesmo nessa logística, né? Até questão de viagens também entre um jogo e outro. Viagens internacionais para clubes que disputam Libertadores, vai ser bem complicado, mas acredito que se resolva. Principalmente os contratos que são os contratos. Os contratos não, os campeonatos que são os campeonatos estaduais, eu acredito que esses aí vão certamente ficar em segundo plano, né? Provavelmente, para os clubes grandes, acredito que sim. Né? Porque não faz sentido um campeonato. Porque, na realidade, os campeonatos estaduais, eles meio que funcionam como uma pré, né? Sim, sim. Então, se eles forem disputados dividindo o calendário, provavelmente vão ficar em segundo plano. Aí, de repente, os clubes vêm
da base jogar, forma uma equipe sub-20, sub-23 de alguns atletas, vai ser até bom para alguns atletas que não vinham sendo bem aproveitados no principal, né, no time profissional, vai ter uma chance de jogar com o pessoal da sua idade ali e conseguir, de repente, se destacar. Uhum. Comentaram aqui, ó, os times terão que ter um elenco muito maior. Para os clubes grandes pode até funcionar. É verdade. Eu acredito que eles vão ter um elenco maior e esse elenco maior ele vai ser realmente utilizando a base. Não acho que os clubes não vão estar no momento, acho que não só os clubes, mas acho que todas as empresas, né, negócios, vão estar no momento de reestruturação, né? A gente tem vários clientes aqui no escritório que são empresas, graças a Deus nenhum por enquanto rescindiu, nem nada disso, ainda está em funcionamento, mas eu tenho alguns amigos donos de redes de restaurantes, que já fecharam as 7 lojas, entendeu? Tem 7 lojas de restaurantes que já fecharam. Quando voltar, acho que a pegada vai ser uma outra pegada. Acho que não vai ser uma coisa assim como é hoje, né? Acho que tudo, né? Tudo na economia. Acho que talvez algumas coisas até a gente tem visto como o digital tem crescido nesse período, né? Tem um artigo lá no blog que eu falo sobre a advocacia 4.0, né? Que é a nova revolução, né? Que é a nova revolução industrial é a tecnológica, né? E eu vejo que cada vez mais, acho que esse momento que a gente está vivendo, cada vez mais as coisas vão passar a ser digital. E os clubes que não entenderem isso nas suas plataformas, né, através das suas plataformas, propiciando que o torcedor ele tenha esse contato mais intenso, mais aproximado, diferenciado, né, com o clube, né, acho que vai ficar muito para trás por aí, né, muito para trás, porque as coisas vão mudar, e muito daqui para frente. Muita coisa acredito que vai mudar na forma de relacionamento. Não só com o clube, não, mas do consumidor de forma geral. Eu acredito que o consumidor, de forma geral, ele vai começar a migrar para coisas mais digitais. A gente já tem, né? Tem um aplicativo que a gente vê alguns jogos aí da Libertadores, esqueci o nome, DAZN. DAZN, então, DAZN. Eu acho que vão surgir mais coisas nesse sentido, né? Eu não sei, a gente chama de, quando é empresa ligada à justiça, a gente chama de law tech. Acredito que vão surgir muitas futebol techs. Aí empresas de tecnologia, empresas de tecnologia voltadas para esse campo do futebol, né? Que é um campo que a gente tem uma atividade imensa financeira no país. Né? Sim, e também o que vem crescendo muito também é o mercado de apostas nos esportes, né? Não só no futebol. Se você entra numa plataforma de apostas dessa aí, você pode apostar até em esportes, né? Nos esportes eletrônicos. Hoje, inclusive com a paralisação da maioria dos campeonatos no mundo inteiro, tá tendo muitos jogos eletrônicos para aposta nos sites. Então eles também já estão mudando um pouco para não deixarem de funcionar, né? Sim. Não, foi legal você ter falado essa questão dos jogos eletrônicos, porque nos últimos 10 anos para cá, eles tiveram um crescimento absurdo, né? Então, assim, antigamente ninguém sabia o que era LOL, né? Ninguém sabia o que era, sei lá, tem campeonato de Street Fighter, campeonato de FIFA, né? Tem campeonato de todos os jogos aí, equipes, né? Equipes, atletas profissionais que participam desses jogos, que vivem. As pessoas não entendem, principalmente os mais velhos. Não entendem, não, ele vive para jogar videogame? Sim, tem empresas que... Tem empresas que elas contratam esses garotos e eles vivem, às vezes, num lugar, num apartamento, num alojamento, né? Sim. E treinam. E isso vai crescer muito. Vai crescer muito porque os olhos das pessoas vão estar mais voltados para a questão tecnológica. Já estão, né? Sim, com certeza.
E, como eu disse, né, nesse período de isolamento é o que tem salvo as pessoas que querem entretenimento e também alguma receita para empresas, para clubes que já investem nos esportes eletrônicos, né? É o que tem dado um gás para que eles possam respirar e passar melhor nesse momento. Sim, é verdade. Gente, a gente está chegando aqui próximo de 1 hora, falamos pra caramba, eu nem bebi água, vou até beber uma água aqui. Queria abrir para vocês, saber se vocês têm alguma pergunta aí relacionada ao direito desportivo, nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que eu ativei o meu card aqui de perguntas, se vocês tiverem é só mandar aí. Enquanto isso a gente vai falando aqui. E as empresas de apostas também, né? Elas estão tendo uma perda aí grande, né? Porque antigamente você entrava assim, né, num aplicativo desse aí, no Sporting Bet da vida, você via lá que tinha, meu irmão, não sei, evento no mundo inteiro. Evento no mundo inteiro. E hoje, eu não sei, mas hoje você entrar não deve ter quase só coisa eletrônica, né? Só coisa eletrônica. Então é isso. Galera, aqui, ó. O Rafael falou aqui, ó. Uhum. Pode falar. Pelo que eu vi lá no site de aposta, tem algum campeonato na Nicarágua rolando, na Bielorrússia, alguma coisa na Rússia, mas o volume extremamente menor do que eles apresentavam lá, né? Porque era praticamente jogo todo dia, o dia inteiro, 24 horas. Hoje até uma amiga minha postou uma foto da praia aqui da Barra. Ela mora ali em frente à praia. Cara, deserto, uma coisa, um troço impressionante. Impressionante, né? É verdade. Então é isso, gente. Olha, queria agradecer vocês. Chegamos aqui, esgotamos aqui a nossa pauta. Queria agradecer vocês por terem participado hoje aqui comigo, com o Leonardo. Acho que deu para a gente falar sobre bastante coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta relacionada ao direito desportivo, manda para mim lá no direct, que eu monto aqui para vocês. A gente monta essa pauta aqui para falar sobre isso, tá? E esclarecer para vocês sobre os seus direitos. Doutor Leonardo, quer fazer alguma consideração final? Não, só isso. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou durante a live aí, né? Se surgir alguma dúvida, algum outro assunto, pode procurar a gente aí nas redes sociais, que na medida do possível a gente vai respondendo, vai atendendo todo mundo e estamos à disposição aqui para o que aparecer no mundo do futebol. Não só do futebol, mas no mundo esportivo como um todo, né? Sim, é verdade, é verdade. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã tem live. Amanhã eu vou falar sobre os contratos trabalhistas, tá? Pode cancelar o benefício. Tem muito... Vou falar sobre as novidades, a questão da suspensão, 25%, 50%, como que o governo vai pagar, mas eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil, como que isso vai ficar? Como que eu faço isso como empresa? Como que eu resolvo essa situação? Amanhã, às 19h45, eu vou estar aqui, vou ter uma convidada especial para falar sobre essa questão dos benefícios, né? Se você pode cancelar, se não pode, se é o momento, de repente, de alterar um plano de saúde, né? Mudar, fazer uma migração, ou dentro do próprio plano de saúde, se você pode diminuir, sei lá, a tua empresa tem um plano premium e ela vai para um plano standard, né? Isso é possível? Amanhã, aqui, às 19h45, nesse perfil, @advocacia inteligente. Muita gente também acompanha a gente lá pelo Facebook. Gente, eu coloco lá no Facebook, mas me desculpa, eu falo mais por aqui mesmo. Eu falo por aqui que a galera vem para cá. Até convido vocês a seguirem aqui o perfil da Advocacia Underline Inteligente e participarem das lives aqui com a gente, tá? Então é isso, gente. Valeu. Doutor Leonardo, um grande abraço. Muito obrigado e até a próxima live. Até a próxima.